Tribunal de Contas da União considera irregular o novo... Lá, sabe aquele penduricalho que a gente falava ontem? Pois é. TCU considera irregular o novo penduricalho criado no Judiciário e propõe que o pagamento do benefício seja suspenso, autorizado pelo Conselho da Justiça Federal e chancelado pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O adicional por tempo de serviço, que estava extinto havia 17 anos, voltará a ser depositado de forma retroativa. Custo aos cofres públicos é estimado em R$1 bilhão e pelo menos 157 milhões de reais teriam sido pagos. O chamado ATS vai beneficiar pelo menos 2.000 magistrados federais que ingressaram na carreira até 2006. Em alguns casos, o pagamento... Ai, sério, gente? Pode chegar a R$2 milhões para um magistrado só. R$2 milhões de adicional. São quase 2 décadas, uma década e meia uma década e 7 anos de retroatividade. Penduricalho prevê que a cada 5 anos de trabalho, os integrantes do Judiciário, que já ganham em média R$ 33.600 por mês, tenham um salário reajustado em 5%. E a medida pode gerar um efeito cascata, beneficiando quem atua nos tribunais de justiça dos estados, onde o pagamento do adicional já começou a ser discutido. Ontem, o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, alegou que apenas chancelou e reconheceu a competência de outro órgão, o Conselho de Justiça Federal, para tratar da matéria e não autorizou nem avaliou valores. O CJF, segundo ele, tem autonomia e função de supervisão administrativa e orçamentária. A Associação dos Juízes Federais, por sua vez, afirmou que a decisão respeitou todo o regramento legal, reconhecendo inclusive o direito adquirido à verba, com base em precedente do STF. Ontem o nosso Eduardo Oineg foi na mosca. Ele disse o seguinte... Imagine, tô lendo, tá? O que o Oineg falou. Imagine você se juntar com seus colegas e resolver que a partir de amanhã, você e eles, todos, vão receber um benefício salarial qualquer. E aí, só porque você e seus colegas resolveram isso, seu patrão começa a pagar o benefício. Qual é a chance de acontecer uma coisa dessas? 0. Só que no serviço público não é 0. É 100% de chance de dar certo. Como nesse caso absurdo. E aí, ele encerra mais tarde... com a frase que vai na mosca também. Depois reclamam que a imagem do judiciário é péssima. Como é que você quer ter uma boa imagem agindo dessa maneira? Eu só acrescentaria aqui que não é o serviço público, é o serviço público de elite. É o topo do topo do topo da cadeia alimentar do serviço público, porque professores não podem fazer isso. Policiais não têm o direito de se unirem para... criar um penduricalho ou ressuscitar um penduricalho extinto há quase 20 anos para eles próprios. Não podem. Carimbadores de uma repartição qualquer também não podem se unir para garantir esse benefício para eles mesmos. Mas os magistrados podem. Né? Recentemente, eles foram incluídos numa dessas reformas, aí não me lembro qual foi exatamente, e conseguiram sair sob o argumento de EPA! Não, para mudar a nossa situação, isso tem que passar pelo Conselho de não sei o que lá, pelo Supremo, ou seja, por eles. E assim ficamos. Para que a gente diminua a injustiça do topo da pirâmide do Estado brasileiro, a gente depende da boa vontade dos próprios beneficiados. Para acabar com o penduricalho de deputado e senador, somente eles podem tomar essa iniciativa. Isso. E para acabar com as mamatas do judiciário, somente eles podem ter essa boa vontade conosco. A gente não tem nenhum poder. A gente está completamente de mãos amarradas. Só que a gente não vê boa vontade. O que a gente vê vai no sentido contrário. É da criação de novas mamatas. Mais bonitas, mais lucrativas. Aquelas que fazem barulho na conta. Bum! 2 milhões. Não é dinheiro de troco. É justo? Isso vindo daqueles que são responsáveis... A rigor, eles não são responsáveis apenas por aplicar a lei, eles são responsáveis pelo conceito de justiça no Brasil. Isso é justo, senhores? Por falar em conceito de justiça, ontem a gente fez a comparação com uma categoria que merece todo o nosso respeito e valorização, a dos professores. Professores, há menos de um mês, fizeram manifestações em 14 capitais aqui do país. E a luta é pela aplicação do piso nacional da categoria, né, e por um reajuste.
Apesar de ter sido aprovado em 2008 foi a aprovação do piso, esse piso não é cumprido ainda por todos os estados e municípios. 2008, a gente está em 2023 e os professores estão brigando para ter o piso respeitado por estados e municípios. Fui atrás aqui das demandas dos professores. Atualmente, um professor da rede estadual recebe um salário base de cerca de R$2.000. Estamos falando de salário base. Para funcionários administrativos das escolas que não têm o piso definido, o pagamento inicial é inferior ao de um salário mínimo. Então, havia um pedido da categoria para incluir aqui inspetores, que também fazem parte do processo educacional. São educadores também, não são os professores, mas fazem parte da comunidade escolar e, no entanto, ganham nem um salário mínimo em muitos desses casos. Enfim, há aqui diversos casos, quando você lê estado por estado, a situação do professor no Brasil é de calamidade. É de calamidade. E não consegue nem garantir o próprio piso. Enquanto isso, na outra ponta, a gente está falando de penduricalho milionário. É inaceitável. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, não.